Deus demais pelo convite, não é? Quando a Débora me chamou. E, irmãos, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas Deus tem me dado uma graça ultimamente de começar bastante coisa, não é? Parece que toda vez que vai começar uma campanha aqui, ali, eu estou abrindo, estou começando ou estou terminando. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas eu tenho percebido isso e eu louvo a Deus por isso. Porque hoje abre uma nova campanha, uma série de mensagens, e eu orei, busquei a Deus realmente uma direção, no sentido daquilo que vamos falar nessa noite, para que seja bênção na sua vida, não só hoje, mas até o final dessa série, dessas ministrações. E nós sabemos que aqui toda quarta-feira o culto ele tem um direcionamento de libertação, não é, pastor? E às vezes a gente fala assim, né? Mas eu preciso ir no culto de libertação. Irmãos, a gente precisa ser liberto todo dia. Todo dia. Nós passamos por situações durante o dia que nós precisamos de ser libertos pelo Senhor. Porque existem coisas que acontecem durante o nosso dia que nós às vezes nem sabemos. Muitas coisas nós percebemos, nós nos chateamos, ficamos irritados, ficamos magoados, somos enganados, acontece tanta coisa durante o dia. Tem coisas que acontecem que a gente nem sabe. Por isso que a gente precisa de trabalhos como esse, para que a gente seja liberto realmente. Porque às vezes a gente pensa, né, que quem precisa ser liberto é só quem está endemoniado. Esse mais do que nunca, né? O Senhor precisa que seja liberto novamente, mas nós precisamos, irmãos, porque nós somos chamados para ser livres. A liberdade que Cristo conquistou na cruz, para nós, diz respeito à nossa salvação. Mas existem coisas na nossa vida que nós precisamos conquistar, que nós precisamos batalhar, guerrear. É por isso que nós estamos aqui hoje, para falar. Eu até pedi para a irmã, agora é o irmão que está lá, né? Eu falei, pedi para a irmã colocar lá, né? É o irmão que está lá agora. Para colocar, eu preparei a mensagem, até perguntei para o Ivan, né? Os irmãos têm o costume de acompanhar. Eu, ultimamente, virei mais professor do que pastor. Estou dando mais aula do que pregando, então você vai acostumando com essa área do ensino. E o tema da campanha está em Gálatas, não é? Obviamente, né? 5, 22, e fala sobre o fruto do Espírito. Eu vou só ler rapidamente, pode deixar aí, não é? O que está lá em Gálatas, se você quiser acompanhar. Gálatas capítulo 5, a partir do 16, se você estiver acompanhando, diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas
não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? Eu não sei se você conseguiu entender o teor desse texto, mas ele fala claramente das inclinações humanas, dos desejos humanos, das intenções humanas. E às vezes, irmãos, nós, com boa intenção de fazer alguma coisa que aparentemente é legal, é bom, não estamos fazendo a vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Às vezes a gente tem a intenção de fazer algo bom, mas Deus não pediu para você fazer aquilo, mas você quer fazer. E às vezes nós empreendemos um esforço humano para que algumas coisas sejam feitas, e depois queremos cobrar a Deus. Deus, eu fiz isso. É como se Deus olhasse e falasse: eu não pedi para você fazer nada disso. O que eu estou pedindo para você fazer, você não faz. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui: deixe que o Espírito guie a sua vida, porque assim é mais leve, é melhor, é mais gostoso ser guiado pelo Espírito, irmãos. Ah, pastor, é fácil? Não, em nenhum lugar aqui está falando que é fácil, está falando que é possível. Se é possível, Deus deixou a fórmula. Então nós vamos entender um pouco sobre essa questão do fruto do Espírito. Eu até trouxe essa imagem aqui, que ela é bem clássica quando a gente fala do fruto do Espírito. E nós vamos entender um pouquinho e vamos falar sobre o amor, para que a gente tenha propriedade a partir de hoje para absorver tudo que vai ser falado. Eu não vim aqui hoje, irmão, falar só sobre o amor, mas eu vim falar sobre o amor para que a gente possa absorver tudo que vai ser falado daqui para frente, para que a gente seja realmente cheio da presença do Espírito de Deus, para que a partir de hoje sejamos guiados pelo Espírito, na vontade de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pode fechar os seus olhos, vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor, reunidos nesse lugar. Pai, desde já eu quero, com toda sinceridade no meu coração, Pai, depois de ter visto o motivo pela qual as ofertas estão sendo feitas para a compra do terreno da igreja, Pai, em nome de Jesus, que os dias comecem a ser contados, ó Deus, que o Senhor já aponte a direção, o local onde vai ser construída a igreja Agnus Água Branca, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que o Senhor guie através da vida dos pastores, ó Deus, e dê a direção para que a Tua vontade seja feita, Senhor. Que essa igreja seja guiada pelo Teu Espírito, Senhor, para comprar o terreno que é a Tua vontade, para construir a igreja que é a Tua vontade, Pai. Nós oramos, ó Deus, nessa noite também, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. Diga assim: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Amém. O fruto do Espírito. Falando um pouco do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, pode passar, irmão, é a manifestação visível do caráter de Deus na vida de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. O fruto é algo visível, é manifestação,
fruto do Espírito é algo que precisa ser claro, que as pessoas possam olhar e ver realmente na nossa vida que existe o fruto, que essas coisas que estão na palavra de Deus, elas acontecem, mas primeiro na nossa vida, para depois acontecer na vida dos nossos irmãos. Então o fruto do Espírito é a manifestação visível do caráter de Deus, é Deus se manifestando na terra através de nós. Olha aqui que interessante a responsabilidade que é isso, irmãos. É eu permitir que Deus se manifeste nessa terra através da minha vida. É a manifestação do caráter de Deus através de mim, através de você, através das nossas vidas. Nós temos isso à disposição, nós temos essa obrigação de manifestar o caráter de Deus. Tem que ser algo visível, não é algo secreto. Eu tenho o fruto do Espírito, mas ninguém sabe. É como se você olhasse para um pé de manga, por exemplo, e não visse uma manga sequer, e tivesse algumas mangas escondidinhas lá, bem escondidas, mas que ninguém vê. Se você estivesse passando e procurando manga, você não ia parar naquele pé, porque não está aparecendo nada. É um pé de manga que não tem manga. Assim é o crente que não manifesta o caráter de Deus. É um pé de manga que não tem manga. É uma árvore que não dá frutos. Por isso, eu achei muito interessante essa campanha, esse tema realmente, porque é algo muito, muito forte para as nossas vidas, para aquilo que nós estamos querendo, para qualquer área da sua vida que você esteja buscando a Deus. E isso aqui é muito importante. Então, diferente do que muitos pensam, a Bíblia usa o termo no singular, não frutos, fruto, indicando que essas 9 virtudes que nós lemos são aspectos de uma única transformação interior, como os gomos de uma mesma fruta. Tem uma imagem, pode colocar a imagem, não é, que o pessoal sempre usa para falar do fruto do Espírito, que é a mexerica, né? Qualquer gomo tem o mesmo sabor, é ou não é? Se você abrir uma mexerica, qualquer gomo que você chupar, ela tem o mesmo sabor. É verdade que às vezes tem alguma podre, né? Sabe, a mexerica tem um ladinho ali que está meio passado, está meio, aí não dá vontade de comer. Mas teoricamente a mexerica ela é uma fruta só, que se você dividir ela, todos os gomos têm o mesmo sabor. Elas fazem parte do mesmo, da mesma fruta. E a Bíblia fala sobre fruto do Espírito. Então é impossível, irmãos, você falar, eu tenho uns 4. Então, se é uma mexerica podre, eu tenho só 4 frutos do Espírito, e o resto está podre. Ou tem, ou não tem. Amém? Ou tem ou não tem. É meio estranho, né? Mas vamos lá. E eu trouxe aqui uma divisão para efeito didático, quando a gente está falando do fruto do Espírito, sobre 3 aspectos dessas 9 virtudes do fruto do Espírito. Eu dividi aqui em 3 as 9 virtudes do Espírito. Primeiro aspecto é a relação com Deus. As 3 primeiras virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, dizem respeito a virtudes internas do nosso relacionamento com Deus. Então, os 3 primeiros
falam do nosso relacionamento com Deus. O quarto, quinto e sexto do nosso relacionamento com o próximo, de virtudes sociais. E os três últimos, relação consigo mesmo, virtudes de conduta. Então, quando a gente olha, lá em Gálatas fala, porque o fruto do Espírito pode passar para outra parte, irmão. Pode colocar ela. Relação com Deus, amor, alegria e paz. Dessas 9 virtudes, as três primeiras, elas falam de virtudes internas, daquilo que é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente fala de amor, de alegria e paz, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Quando nós falamos de longanimidade, benignidade e bondade, nós estamos falando do nosso relacionamento com o próximo, com os nossos irmãos. E quando nós estamos falando de fidelidade, mansidão e domínio próprio, nós estamos falando de nós mesmos, de virtudes de conduta, a relação consigo mesmo. É assim que quando nós olhamos Paulo falando sobre as 9 virtudes do Espírito, é dessa forma que nós precisamos entender. Então o que você precisa entender a partir de hoje? Que hoje, na próxima quarta e a outra, Deus vai estar falando muito com você, a respeito do seu relacionamento com Ele, da sua conduta diante dEle, com Ele. Você tem que se concentrar em como você está se relacionando com Deus, hoje e as 2 próximas quarta-feiras. Como está sendo o seu relacionamento com Deus? Como é que você está refletindo o amor de Deus na sua vida? Como é que a alegria do Espírito Santo está sendo refletida através da sua vida? Como é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está sendo refletida através de você? E isso só é possível quando você se relaciona com Deus, quando você tem isso em mente e você coloca em prática. Essas são etapas que nós precisamos vencer. Por isso que não falte realmente das próximas quarta-feiras, porque isso espiritualmente é uma construção. O que vai estar acontecendo daqui até a última quarta-feira é uma construção que fala do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com os irmãos e do seu relacionamento com você mesmo. Quem é o maior beneficiado de tudo isso? Diga: eu mesmo. É você mesmo. É para você que Deus está preparando esse tempo, para que você tenha um amor na sua vida que talvez você ainda não tenha alcançado ou você ainda não tenha conhecido, para que a alegria do Espírito de Deus realmente seja efetiva e efusiva na sua vida. Porque às vezes a gente ouve, nas mensagens os pastores falar: a alegria do Senhor é a nossa força, e você sai da igreja às vezes fraquinho. Você ouve alguém falar, uma mensagem falar: a alegria do Senhor é a nossa força, e você olha para você e fala: mas parece que eu estou tão fraco. Mas a alegria do Senhor, ela é a sua força, é a alegria do Espírito de Deus, e é isso que Deus pode proporcionar para nós nesses dias. Mas vamos lá, vamos falar o amor como fruto do Espírito. Sobre o amor, é sobre isso que eu vim falar, né, Débora? Sobre o amor. Então vamos ver o amor como fruto do Espírito. O amor é a primeira virtude mencionada em Gálatas, e é considerada a base para todas as outras. O amor é a base de todas as outras 8 virtudes. Todas as outras virtudes, elas são construídas sobre essa base sólida que é o amor. E paz, meus irmãos, é aonde o diabo mais ataca a nossa vida, é onde nós somos mais confrontados, é onde nós somos mais testados, é onde nós temos mais dificuldade, é com relação ao amor. Às vezes a gente pensa que não, mas no grego, o original, a palavra usada é ágape,
que a gente chama de amor agapau, que define um tipo de amor muito específico, diferente do amor romântico, eros, ou de amizade, que é o filia ou filéu. Quando a gente vê várias vezes a palavra amor sendo usada na Bíblia, nós precisamos entender basicamente a diferença dessas três. Aqui Paulo está usando o amor ágape, que é diferente do amor eros. O amor eros é o amor que nós temos pelo nosso cônjuge, é o amor conjugal, o amor marital, o amor, né, de quem quando começa a namorar, que é uma loucura, aquele pico de paixão que a pessoa tem, que ela até chega a falar assim, ó, eu morro por causa dela, eu morro por causa dele, mas na hora do vamos ver, não é verdade, morre nada. É o amor eros, diferente do amor filia, ou amor filéu, que é o amor de amizade, é o amor que nós sentimos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, o amor que a gente tem pelas coisas, pelas pessoas, é um amor de amizade. E existe esse tipo de amor, mas não é também esse tipo de amor que é o fruto do Espírito. Porque às vezes a gente fala assim, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, eu já estou, fruto do Espírito. Não é desse aí. Não é porque você ama a sua esposa, você ama o seu filho, você ama a sua mãe, e você já, o fruto do Espírito está. Não é desse amor que Paulo está falando. Não é esse o amor que reflete o caráter de Deus, embora esteja englobado, mas não é essa a essência do amor de Deus. Como que é então? Qual que é a natureza do amor ágape? Qual que é a natureza do amor ágape? O amor como fruto do Espírito não é um sentimento passageiro, mas é uma decisão da vontade. O amor como fruto do Espírito não é apenas um sentimento, eu achei ela bonita, quero namorar ela, mas daqui a pouco aparece uma mais bonita, gosta da outra, ou vice-versa, né? Oi, que moço bonito, está gostando, daqui a pouco parece o mais bonito. O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Por isso que tem que ser direcionado pelo Espírito, porque senão fica aí, não é, mudando de sentimento. A natureza do amor ágape não trata de sentimento passageiro, não é um sentimento passageiro, mas é uma decisão da vontade, é uma decisão de falar, eu vou amar, eu preciso amar. Não é se eu sentir, eu vou amar. Não é aquele amor que a gente olha na igreja, eu gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto desse, não gosto daquele. Não é esse amor. É estar na igreja e falar assim, eu amo meus irmãos e eu vou amar, eu decido amar. E como isso é possível? Quando a gente fala da natureza do amor ágape, a primeira natureza do amor ágape, ele é incondicional. Olha lá, primeiro, incondicional, põe só o primeiro. Ele não depende de merecimento de quem recebe. O amor ágape é incondicional, ele não depende do merecimento de quem vai receber o amor. Eu não posso olhar e falar assim, fulano merece meu amor, ciclano não merece. Quem somos nós para definir o amor de Deus? Porque nós estamos falando do amor que vem de Deus na nossa vida. Mas pastor, isso é impossível. É possível, nós vamos praticar. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para entender isso, irmãos.
porque é o papel da igreja amar, porque o amor não vem dela, o amor vem de Deus. Olha o que diz o segundo ponto: ele é sacrificial. Olha o que diz lá João 3,16: ele busca o bem do outro, mesmo que isso custe algo para si mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus decidiu amar, Ele nos amou primeiro, e Ele não estava vendo se a gente merecia ou não, irmãos, porque se a gente olhar no espelho, tem dia que a gente merece, mas tem dia que a gente não merece. Se a gente fizer uma autorreflexão e chegar no final de algum dia e olhar e falar assim: Deus, hoje eu não estou merecendo nada, mas mesmo assim Ele continua amando, porque não é pelas condições que nós apresentamos a Deus que Ele decide amar ou não. Ele decidiu amar, ponto final. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, que entregou o seu Filho unigênito, ou seja, aquilo que era de mais precioso que poderia existir no céu, Deus abriu mão em favor da minha e da sua vida. Deus não estava esperando a gente merecer ser amados, Ele amou. O amor ágape é o amor que decide amar. Mas pastor, isso é complicado. Irmãos, eu falei desde o início, não é fácil, mas não é impossível. Isso vem através de prática. É você olhar para você mesmo e falar assim: não, eu vou amar, porque eu decido amar, porque Ele me amou. Ele perdoou os meus pecados, Ele escreveu o meu nome no livro da vida, e se Ele me amou, eu também posso amar. Então o amor é incondicional, é sacrificial, e também ele é ativo. Não é apenas sentir, é fazer. É amor em ação. É amor que fala de atitude. Deus teve uma atitude em relação a mim e a sua vida por causa do pecado. Já imaginou se Deus tivesse criado uma fórmula de um certo ponto que nós tivéssemos que merecer o seu amor, irmãos? Deus tivesse falado assim: olha, eu vou esperar o Ivan nascer, crescer, quando ele estiver merecendo, eu vou perdoar os pecados dele. Deus tivesse olhado para mim, quando eu estiver merecendo, eu vou perdoar. Não, Ele perdoou. Ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E nós precisamos entender que a base do amor está em Deus. E se Deus tem esse amor para nos dar, basta que a gente comece a buscar. A gente precisa praticar. Eu não estou afim disso daí não, o resto não vai dar certo. O último lá que a gente vê do fruto do Espírito, qual que é? Domínio próprio, não é? Domínio próprio. É por isso que a humanidade está desgovernada, não consegue dar conta da sua própria vida, porque está faltando a base, está faltando o que é sólido, o que sustenta o resto. O que nos sustenta como seres vivos, como filhos de Deus, na presença de Deus, para que possamos exercer o nosso papel aqui nessa terra, cumprindo o chamado que nos deu, começa a respeito do amor. Começa a respeito de uma decisão que eu vou tomar a partir de hoje, de fazer ou não. De olhar e falar assim: é difícil isso daí, mas eu vou fazer. É complicado esse negócio aí, mas eu vou me esforçar. Eu vou tentar. Passou o dia, não conseguiu, amanhã eu vou tentar de novo. E assim você vai tentando, de uma certa forma, que a sua base vai se sustentando, para que o resto seja complemento na sua vida. Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Uma decisão de amar mais do que a nossa compreensão.
Quando falamos do amor como fruto do Espírito, estamos falando do amor no nível em que Deus manifestou o seu amor. Não é algo natural. O amor natural é o eros, é o filéu, é um amor sobrenatural. E para que você possa amar de uma forma sobrenatural, você precisa estar na presença de Deus, se entregar totalmente a Ele e dizer: eu quero viver o sobrenatural na Tua presença, Senhor. Viver o sobrenatural, irmãos, na presença de Deus, é amar como Ele amou. Às vezes nós queremos buscar tanta coisa, falamos do poder de Deus. Deus, eu quero que o Senhor manifeste o seu poder na minha vida, a sua glória, a sua unção. Começa com amor. É aqui que começa. É aqui o princípio de toda a nossa performance espiritual. É através dessa base chamada amor. E eu trouxe aqui um desafio do exercício prático a respeito disso, para que a gente possa, só põe o primeiro, o desafio do exercício prático. E eu queria, antes da gente continuar, fazer uma pergunta: quantos acham que precisam praticar o amor? Quantos acham? Deixa eu ver. Olha, eu preciso praticar o amor. Eu preciso. Porque às vezes a gente acha que nós estamos fazendo, e como diz o texto que nós lemos, nós às vezes temos a intenção, mas a intenção humana não é suficiente para ser guiado pelo Espírito. Depois você lê lá Gálatas 5, do 16 até o 26 na sua casa, para que você entenda realmente que não basta ter apenas boa vontade, boa intenção, precisa ser guiado pelo Espírito. Porque às vezes a gente acha que por estar amando da nossa forma, né, a nossa família, estar amando os irmãos na igreja, nós já estamos praticando e realmente manifestando o fruto do Espírito. Irmãos, manifestar o fruto do Espírito é sobrenatural. É um amor que quebra barreiras, que coloca por terra divisões, que coloca por terra dissensões, brigas. É um amor sobrenatural, que faz aquilo que você olha e fala assim: não tem condições, não tem jeito. Mas quando Deus está nesse negócio, e quando Deus manifesta o seu amor através da nossa vida, todas as cadeias são quebradas. É Deus manifestando o seu amor através da sua vida. Então, eu trouxe aqui um desafio, porque isso fala de prática. Eu até deixei o slide aqui. Depois os irmãos, quem quiser, pode pedir, está lá no Data Show. O pastor pode passar para todo mundo, para você praticar, irmãos. Nós estamos falando aqui uma questão de prática. Não adianta eu vir aqui falar, posso ficar 2 horas falando, mas se você não tomar a decisão de praticar, não vai valer nada, não vai acontecer nada. E qual é o primeiro? Ouvir sem interromper. E nós estamos vivendo uma fase, irmãos, que está sendo difícil ouvir, difícil ser ouvido. As pessoas estão precisando contratar terapeutas só para falar. A minha filha é psicóloga, e ela fala que às vezes tem pessoas que elas querem conversar. E quando a gente fala de ouvir sem interromper, é porque Deus faz isso. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Deus te ouve. Se você falar, Ele te ouve. Não é bom isso, irmãos? A gente saber que nós temos um Deus que eu posso dobrar o meu joelho, posso falar com Ele. Fala: Deus, eu quero falar hoje com o Senhor o dia inteiro.
Você acha que Deus vai falar, pera aí que agora eu estou ocupado, tenho que responder um WhatsApp aqui? Ou Deus vai te ouvir, irmãos? Deus vai te ouvir? Deus te ouve, amém? E por que a gente não quer ouvir? Nós somos tão falhos. Pode começar a observar a partir de hoje, qualquer reunião familiar, dificilmente não vai ter alguém com o celular na mão. E às vezes a prioridade é quem está ali tão longe, mais do que quem está aqui tão perto. Eu não estou falando isso porque eu sou perfeito. Eu tenho que melhorar muito. Porque a gente tem a desculpa de, é trabalho, é agenda, é estudo, é isso. E você não para, irmão. Mas o celular não precisa ouvir você. Mas os seus irmãos precisam. A sua esposa precisa. O seu filho precisa. O seu pai precisa. Ouvir sem interromper. Eu preciso praticar isso. Porque Deus me ouve. Seja o tempo que for necessário, Deus está pronto para te ouvir, para falar com você. Então eu preciso praticar isso. Pastor, mas ouvir comece a prestar atenção a partir de hoje. Quanto você tem se dedicado a ouvir alguém? Quantas vezes eu já não presenciei na nossa família, a gente conversando ali, você falando com a pessoa está com o celular na mão, ela interrompe o que você está falando e fala outra coisa. Ela não ouviu nada que você falou. Você está falando, de repente ela fala, você viu tal coisa, né? Mas a gente é bom para perceber isso nas pessoas. Mas nós precisamos praticar em nós. Eu vou começar a ouvir mais. Vou começar a ouvir mais. É um compromisso que você tem que fazer com você mesmo, diante de Deus, porque isso é refletir o caráter de Deus. Parece simples, irmão, parece simples, mas comece a prestar atenção a partir de hoje. Pode continuar. Escolha alguém, pode ser um familiar, um colega, e dedique 5 a 10 minutos para ouvi-lo, verdadeiramente, sem preparar uma resposta na sua mente, enquanto a pessoa fala. Porque é outro defeito que a gente tem, a pessoa está falando, você já, no meio da fala você já fala, eu sei, você faz isso, você faz aquilo, a pessoa nem acabou de falar, e você já está dando veredito. Não, eu já passei por isso, olha, eu fiz assim, você fala, vai lá, faz assim, está resolvido. Mas a pessoa não está querendo resolver, ela está querendo falar. Comece a praticar isso a partir de hoje, porque você vai ver Deus preparar pessoas para te ouvir. Você vai começar a entender o amor ágape. O que é o amor ágape? Ouvir sem interromper. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. Mas você tem o Espírito de Deus. Sem julgar o mérito da questão e sem desprezar a profissão que como eu disse, a minha filha é psicóloga, terapeuta. Mas irmãos, quem tem o fruto do Espírito, quem manifesta o fruto do Espírito, não há profissão nesse mundo que possa substituir a manifestação da graça e do amor de Deus. Não há nada, não há ciência, não há sabedoria humana que possa substituir a manifestação da glória e da presença de Deus. Estão entendendo, amém? Não tem nada nesse mundo que seja maior, que seja melhor do que a presença de Deus. Nada melhor,
Não existe fala humana ou sabedoria humana que seja melhor do que a voz de Deus. E quando nós nos permitimos manifestar o fruto do Espírito, podemos ser a voz de Deus na terra, a voz de Deus para alguém, na nossa família, aonde quer que a gente esteja na igreja, manifestando a presença de Deus através do seu amor. Ouvir sem interromper. Segundo, o invisível generoso. Antes, isso é amor em forma de atenção. É a manifestação do amor em forma de atenção. É prática. Não adianta nada a gente saber e não praticar. Jesus falou isso, não falou? Se vocês ouvirem minhas palavras e não praticar, o que é? É igual quem? O homem que construiu a casa sobre a areia. Mas se você ouvir e praticar, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Jesus falou isso. Então, ouvir sem interromper é manifestar o amor em forma de atenção. Irmãos, e como no mundo que nós estamos vivendo hoje, como a gente está carente de atenção. Como nós estamos carentes de atenção. A tecnologia, eu dei uma palestra esses dias para os jovens na igreja. A tecnologia, ela veio para nos ajudar a ter mais tempo, mas ela está tomando o nosso tempo. A tecnologia, tudo que o homem faz é para que o homem tenha mais tempo. É engraçado, mas nós estamos com menos tempo. Ou é só eu que tenho essa sensação, que parece que não dá tempo a mais nada? Antigamente, a gente fazia trabalhos na igreja, os cultos, não tinha nem e-mail para mandar, né, pastor? Tinha o telefone fixo de... Você tinha que ficar discando aquele disquinho lá. Quando tinha 9 no número, então era uma tribulação, né, irmão? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Falei isso com os jovens esse dia na igreja, parecia um alienígena falando. Eles nem sabem o que é o telefone de discar assim, ó. Nem imaginam o que é. Mas com toda aquela falta de tecnologia, a gente tinha mais tempo do que hoje. A gente orava mais, evangelizava mais, participava mais das coisas na igreja. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem dificuldade. Manifeste o amor de Deus através de atenção. Seja um agente do amor de Deus nessa terra. Segundo desafio, o invisível generoso. O que é isso? Faça algo de bom por alguém que não pode te retribuir, ou que nem saberá que foi você. Pode ser organizar algo que não é a sua obrigação, ou deixar uma palavra de incentivo anônimo. Faça alguma coisa. Sabe aquela frase, faça o bem sem olhar a quem? Não é? Você já ouviu essa frase? Faça o bem sem olhar a quem? Faça, irmão. Eu fico impactado com o trabalho que a gente desenvolve lá na associação, das tampinhas. As pessoas estão juntando tampinhas, tudo, para ajudar uma criança que ela nem sabe quem é. A gente vê em algumas escolas as crianças se envolvendo, juntando tampinha, porque além de contribuir para o meio ambiente, porque uma tampinha de Coca-Cola ou do leite, ela demora 100 anos para se decompor no meio ambiente. Se você joga no lixo, ela vai demorar 100 anos para sumir. Você vai morrer, seu filho vai nascer, vai morrer, aquela tampinha vai estar lá. Mas quando você pratica um ato desse, você está contribuindo com o meio ambiente. Ninguém está sabendo. Mas no caso do Alinhando a Vida, tampinha legal, você está ajudando uma criança que precisa de órtese. Você não conhece, estou dando um exemplo. Mas faça alguma coisa.
Comece a praticar alguma coisa que traga benefício para alguém. Olha, o pastor colocou o desafio da compra do terreno, amém? Quantos estão felizes que essa igreja vai comprar o terreno? Irmão, eu fiquei tão feliz. Soubesse, pastor, quando eu vi escrito lá, pastor, que vai comprar o terreno, meu coração ficou alegre, irmão. E eu nem sou da igreja, mas eu sou, né, pastor? Sou daqui também. Fiquei feliz, irmão. Eu já comecei a sonhar com a igreja Agnus, a sede própria, não é? Com aquele letreiro lá na frente, Agnus. Sabe por quê? Nós estamos construindo a nossa igreja. Há 20 anos atrás, a gente comprou um terreno. Estamos lá, sonhando. E a gente constrói uma igreja, não é para nós só. Eu já tenho a minha netinha. Quando a gente comprou o terreno, eu não tinha nem a minha filha mais nova, a Melissa. Hoje a minha filha mais nova está com 16 anos, já tenho a minha netinha. E assim, você vai fazendo algo que vai beneficiar alguém que você às vezes nem nasceu ainda. Faça alguma coisa, não fique de braço cruzado. Participe das ações. Estou dando um exemplo da questão da compra do terreno, porque você não está fazendo só para você. Você está plantando algo que Deus vai usar para abençoar as pessoas no bairro, nessa cidade, para fazer a diferença nessa cidade, até que Jesus venha. Enquanto Jesus não vem, irmão, nós temos que ganhar alma para Jesus. Nós precisamos ganhar aquelas almas que a gente nem conhece. E existem formas de fazer isso. E às vezes nós estamos bloqueados, irmãos, sem vontade de fazer nada para ninguém. Nós estamos bloqueando o amor ágape de Deus. Nós estamos bloqueando a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida. E o que é isso? Isso é amor em forma de serviço. Quando eu estou dando atenção para alguém, eu estou manifestando o amor de Deus. Quando eu estou fazendo algo para alguém que eu não conheço, que às vezes eu posso olhar e falar assim, não merece, mas não é você que julga, mas você faz. E quando você faz, você está manifestando o amor em forma de serviço. Isso é o desafio do invisível generoso. Igreja é isso, irmão. Ser igreja é isso. Nós estamos aqui para ir para o céu, amém? É só nós? É só nós que vamos para o céu? Tem mais gente para ir para o céu? Tem alguém na sua família que você acha que precisa ir para o céu? Levante a sua mão. Tem alguém na sua família que você fala assim, não, ele precisa ir para o céu? Tem alguém lá no seu serviço que precisa ir para o céu? Na sua escola? Tem mais gente para ir para o céu, irmão. Manifeste o amor através de serviço, faça alguma coisa. Nós precisamos, a igreja é algo em movimento, não é algo parado. O Espírito de Deus nos deu vida, para que possamos produzir vida, para que sejamos agentes do céu na terra. É para isso que nós estamos aqui. Vamos correr. O desafio do exercício prático, mais um, a resposta mansa. Se alguém te tratar com grosseria ou impaciência hoje, olha lá, decida conscientemente responder com gentileza, ou apenas com silêncio amoroso. Irmão, vamos ser sinceros. Vamos confessar, começando de mim. Vamos confessar. Porque o que nós podemos fazer? Deus, carne, preciso melhorar. Basta uma fechadinha no trânsito, você já manifesta o amor ali, não é? A pessoa fecha você, buzina atrás de você, você fala, glória a Deus, aleluia. Não é assim, irmão? Alguém passa, xinga você, seu lerdo, amém, glória a Deus. Estou dando um exemplo do trânsito, que é uma área que eu preciso de libertação, irmão. Estou falando isso porque eu preciso de libertação. Tem hora que eu fico exaltado, aí eu lembro, não,
sou lavado e remido no sangue de Jesus, mas daqui a pouco eu estou acelerando de novo. Precisa melhorar. Eu não tenho vergonha de falar. Minha esposa pega no meu pé. A Esther fala muito. Você precisa aceitar Jesus quando você está dirigindo. Nós precisamos manifestar a resposta mansa. Isso é amor em forma de paciência. É o amor em forma de paciência. Estão entendendo, irmãos? Estão comigo? Amém? Nós estamos falando de coisas aqui que dizem respeito ao nosso cotidiano, as práticas, porque às vezes são as pequenas coisas que nos irritam, dentro de casa, no serviço, na escola, até na igreja às vezes. A gente perde a paciência com o irmão, perde a paciência com a irmã. Manifeste o amor em forma de paciência. Pratique, ame. Alguém te tratou mal, Jesus não falou isso, irmão? Ele não falou isso? Tem algum lugarzinho na Bíblia aqui que Jesus falou assim, ó, pediu para você um paninho, dá tudo, dá a capa inteira. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Como é que nós estamos praticando o amor? O amor como fruto do Espírito. Vamos lá. Amados, olha o que João fala. Já está terminando, tá, irmão? Tenha paciência. Manifeste o amor. Tenha paciência com o pregador. Olha, até rimou. Olha o que João diz. Amados, amemos-nos uns aos outros. Porque o amor é de quem? O amor é de quem? Olha que interessante, amados. Vamos nos amar, mas o amor é dele. Não é o seu amor, é o amor dele. Por isso você precisa permitir que Deus manifeste o seu amor na sua vida. Quando a gente vê os versículos, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Irmãos, isso não é só falácia, é uma atitude de Deus. Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Ora, se um pecou e todos pecaram, logo estamos destituídos da glória de Deus. Mas Ele nos amou e morreu por nossos pecados, morreu a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida. Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a sua vida. Então eu preciso entender e permitir que o amor de Deus se manifeste na minha vida. Eu tenho essa obrigação de permitir que o amor de Deus seja manifesto através das minhas atitudes, através das minhas palavras, das minhas ações. Às vezes só sentar e ouvir, como a gente viu aqui. Permita que o amor de Deus te constranja nessa noite. Permita que você sinta realmente que aquele sangue sendo derramado na cruz do Calvário foi para livrar a nossa alma do inferno, do pecado, para que a gente possa realmente sentir que o sangue de Jesus escorrendo na cruz foi para que a gente tivesse vida, para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Não é conversa, irmãos, é atitude. Deus teve atitude para que os nossos pecados fossem perdoados, e nós não podemos ficar só na conversa, no blá blá blá. Nós temos que ter atitude. Eu sou crente, então mostre. Eu sou evangélico. Está cheio de evangélico no Brasil. O Brasil tem acho que 60 milhões de evangélicos, o último dado. Mas nunca teve tanta corrupção nesse Brasil como tem agora.
Por quê, irmão? Tem alguma coisa errada. Não adianta ter evangélico, ter carteirinha de crente. Tem que ter gente transformada, que manifeste o fruto do Espírito, que esteja refletindo o caráter de Deus aqui nessa terra. Nós estamos aqui para ser sal do mundo, e sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui para refletir o caráter de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, aleluia. As pessoas precisam olhar em nós e enxergar isso. Não alguém que tem capa de crente, roupa de crente, carteirinha de crente. Não, alguém que quando abre a boca é a voz de Deus falando, aleluia. Alguém que onde está a presença de Deus está naquele lugar, aleluia. Aonde você está, o ambiente tem que ser transformado, porque você carrega a glória de Deus, aleluia. Você tem a autorização e a autoridade do Espírito de Deus para carregar a presença dEle, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na escola, muito mais aqui na igreja, aleluia. Estamos aqui carregando algo muito precioso, que não pertence a essa terra, pertence ao céu. É disso que nós estamos falando, e João fala assim, olha, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. João é mais enfático, não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nós estávamos mortos, mas hoje nós estamos vivos, aleluia. E quem está vivo se movimenta, quem está vivo não está parado, quem está vivo está respirando. Se você está vivendo a vida de Deus, é porque você respira o ar que Deus permite que nós possamos respirar, para que possamos manifestar a sua graça. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para manifestar a glória e a graça do Senhor só na hora que a gente está no culto, não. Não é só aqui Deus manifesta a sua presença, a sua glória, mas é onde você está, no ambiente que você vive. Você precisa carregar isso, aleluia. Nós precisamos carregar isso para que a nossa casa também seja chamada uma casa de oração, onde habita a presença e a glória de Deus. Pode passar. Nisto está o amor. Olha o que ele diz. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisso está o amor. Não é porque eu falo, eu amo a Deus. Não é só porque a gente fala. A gente fala, irmão, a gente canta, né? Quantas canções a gente não fala, né? Deus, eu te amo. Mas nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E isso que eu preciso entender, conhecer o seu amor, manifestar o seu amor, sentir o seu amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, da forma como Ele nos amou. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Isso aqui é tão profundo, irmãos. Ninguém viu Deus. Mas quando eu olho para o meu irmão e sinto o amor de Deus, é a manifestação de Deus, é Deus se manifestando. Por isso que culto é importante. E essa conversa de que igreja está ultrapassada, que eu posso ser crente na minha casa, irmãos, isso é engano. Essa mentira tem perna curta. Nós precisamos uns dos outros,
Porque quando nós estamos aqui reunidos, nós conhecemos a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então, irmão, não tem mágica. Não tem varinha de mágica que vai fazer você virar um expert em amor. É prática. É você estar na igreja e começar a praticar aqui na igreja. Olhar para o seu irmão, abraçar, ministrar na vida dele uma palavra de bênção. Quantas vezes a gente vem para o culto e vai embora, não falou com ninguém, não conversou com ninguém? Você está se privando da manifestação do amor de Deus. Olha como nós conhecemos a Deus. É dessa forma, amando uns aos outros. Amar uns aos outros é praticar. Essa é a base do fruto do Espírito. Das 9 virtudes, a base é o amor. É o amor sobrenatural. É o amor que vem de Deus sobre a nossa vida. É um amor que eu abro o meu coração e falo: Deus, eu preciso desse amor. Eu quero amar, eu preciso amar, eu vou amar. E isso vem através de prática. Não é através de sentimento, é através de prática. É manifestar o amor de Deus. Irmãos, eu vou falar para você, quando nós conseguirmos atingir um pouco dessa virtude do fruto do Espírito, as coisas começam a se desdobrar de uma forma diferente, sobrenatural, na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. É através do amor de Deus que nós começamos a entender a sua vontade, a enxergar realmente aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem coisas grandes e firmes para as nossas vidas, aleluia. Deus tem muito ainda a revelar. A palavra de Deus diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, nem chegou no teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Ainda tem portas para serem abertas. Deus quer destravar o mundo espiritual para que você seja abençoado. Deus quer abrir portas na sua vida, quer curar a enfermidade. Ele quer fazer tudo isso, aleluia. Mas acima de tudo, Ele quer manifestar o amor dEle na tua vida. Mais do que qualquer coisa que Deus possa fazer, mais do que qualquer coisa que Deus possa fazer por você, e Ele pode fazer tudo, Ele quer manifestar o amor dEle na tua vida. Esse é o desejo de Deus, irmão, que você sinta o amor que Ele tem por você, para que a partir disso, você possa entender tudo que vai vir pela frente, e você vai começar a construir, é uma construção, como eu disse, daquilo que Deus pretende fazer. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que até o fim dessa campanha, você não vai ser mais a mesma pessoa. Porque o Espírito de Deus está trabalhando a partir de hoje, para que sejamos pessoas que tenham o fruto do Espírito, para que realmente sintam o fruto do Espírito. Fruto é algo gostoso, não é? Você pode lembrar aí da fruta que você mais gosta. Eu gosto de maçã, eu gosto de banana. Mas é algo que é gostoso, não é pesado. Ai, nossa, amor, alegria, longanimidade, parece um negócio. Não, mano, é gostoso. É muito bom. É muito bom. E nós precisamos entender isso. Antes de eu terminar, dá para colocar lá o Salmo 16. Salmos de número 16 e o versículo de número 11, se eu não me falha a memória. Salmo 16, 11. Não, acho que é o 10. Aí é 11 mesmo. Olha o que diz o Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida,
Na tua presença há abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Deus tem para minha e para a tua vida aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. Não tem muita gente servindo a Deus aos trancos e barrancos, na força do ódio, como diz estou indo para a igreja servindo na força do ódio, na luta. Não, irmão. Estar na presença de Deus é gostoso, é maravilhoso. Estar na presença de Deus é renovador, é revigorante. Estar na presença de Deus é transformador, aleluia. Te deixa leve. Mas tem luta, tudo bem. O Salmo 91 fala: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei. Se nós estamos passando por angústia, deserto, aflição, cativeiro, seja o que for, Deus jamais vai nos abandonar, mesmo nas horas mais difíceis, Ele está conosco, para que aquele momento que seja difícil, até naquele momento, seja gostoso, porque Ele está conosco, aleluia. Na tua presença há abundância de alegrias, aleluia. O Salmo não está falando, se você está passando por o deserto, vai ser difícil. Está no deserto, mas está na presença de Deus, tem alegria. Mesmo na situação mais difícil, na hora mais complicada, aleluia. Deus manifesta a sua alegria através do seu amor na nossa vida, aleluia. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui, a não ser receber o amor de Deus, e além de receber, poder dar esse amor. É um amor sobrenatural. Comece a buscar isso a partir de hoje. Aquilo que é delicioso. E o que é delicioso está na mão de Deus, aleluia. Ninguém pega algo da mão de alguém de longe. Você tem que chegar perto. Está na mão de Deus aquilo que é gostoso e é delicioso para a tua vida. Quantos desejam isso? Se coloque em pé em nome de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Pode? Pode fazer? Posso? Coloque a mão no teu coração. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse um pouquinho com o Senhor, dizendo: Pai, manifesta o teu amor da minha vida hoje, de uma forma que eu ainda não conheço, de uma forma que eu ainda não presenciei. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, baseados na Tua palavra, ó Deus, que foi ministrada nessa noite a respeito do fruto do Espírito. E hoje falamos um pouquinho do Teu amor, mas mais do que falar, Senhor, é praticar. Por isso, nessa noite, Pai, a partir de hoje, o que eu peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, é que possamos começar a colocar em prática o que é amar, a ouvir mais as pessoas, é praticar mais ações que possam alcançar vidas que nós nem conhecemos, que nós possamos, ó Deus, realmente dar resposta que as pessoas menos esperam, que possamos, ó Deus, a desenvolver a partir de hoje o amor que vem de Ti, o amor que vem do Teu trono para a nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus. Embora ainda a gente não entenda certas coisas, embora a gente, Senhor, esteja precisando urgentemente de respostas e auxílio de coisas que humanamente falando, Senhor, nós classificamos como prioritárias, mas colocamos na Tua presença nessa noite, nesse momento, como prioridade o Teu amor sendo manifestado na nossa vida. Manifesta, Senhor, através do Teu Espírito esse amor ágape, Senhor, para que realmente possamos ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, irmãos melhores, para que possamos melhorar, Senhor, como seres humanos, para que possamos, ó Deus, promover uma convivência, Senhor, que o Senhor possa manifestar a Tua presença e a Tua graça de uma forma sobrenatural através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos nessa noite e nos colocamos na Tua presença, para que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é no céu. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, aleluia.